exclusivamente de academia ali, mas justamente para fazer mostrar que as coisas podem se integrar muito ali, né? Vamos ver se dá certo. Eu espero que vocês Pedro, a gostem. ideia é essa. Eu tenho certeza que vai dar certo, amigo. Ah, legal, legal. Tainara, já estamos no ar? Vamos começar. Pessoal, então, boa tarde a todos. É um prazer enorme, né, receber para o seminário da Bioenergia, do programa de doutorado. Hoje estamos recebendo aí um aluno aí muito especial, né, Pedro? O Pedro, Pedro, você vai falar um pouquinho de sua trajetória, né? Posso falar, sim. Me Eu apresento. quero que você fale no detalhe como é que você começou, qual é a sua formação, o que é que te levou a isso. Pedro, bom, foi amizade à primeira vista, né, Pedro? Desde que eu te conheço, é um sujeito extraordinário, de uma dinâmica incrível e que tem sido um dos grandes articuladores, né, dos programas de biocombustível. Eu tenho certeza que a gente vai fazer no Brasil um grande desenvolvedor e produtor, né, de biocombustível, e Pedro tem atuado incansavelmente nessa área. E ele, né, acho que dá para ver no currículo, no LinkedIn dele, vale demais a pena ver a trajetória, você vai falar, mas é um cara que, além de tudo, é comandante de verdade, aqueles caras que fazem a gente voar. Não é isso, Pedro? Bom, Pedro, é Exato. um prazer grande. Eu peço, inclusive, aí desculpas aí em público pela confusão que eu fiz. E você teve Tá que tudo certo. Não, eu também. compromissos. E você teve que fazer os compromissos para atender aqui. Mas, Pedro, olha, uma coisa que eu estou extremamente feliz, rapaz, é que o acervo de vídeo, sabe, da bioenergia, ele tem tido um poder muito grande de instruir as pessoas, fazer as pessoas compreenderem melhor os diversos temas e influenciar as políticas públicas, sabe? E não só as políticas públicas, mas também as empresas. Então, Pedro, de novo, é um prazer muito grande ter você aqui. E manda bala, amigo. Assuma aí o manche e voe. Manda bala. Tá, joia. Obrigado, Gonçalo. Obrigado pelo carinho, né? Não, a gente não pode falar, a gente está ficando velho, não pode dizer que foi amor à primeira vista, né? Mas foi uma aproximação intelectual à primeira vista que a gente começou a conversar, acho que bateu muito bem, né? Até porque os objetivos são os mesmos, né? A gente quer construir um legado que seja bom não para nós como indivíduos, mas acho que para toda a sociedade, né? Acho que isso é um direcionamento da gente, né? Claro, fazendo negócio, produzindo valor, tudo, recurso, né? Mas acho que vem em frente. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Escorza, eu sou hoje comandante da Gol e assessor de projetos ambientais da empresa também, né? A gente recentemente estruturou uma área que hoje a gente chama de ESG, né? Que é a sigla do momento, né? Todo mundo fala em ESG, né? Mas na verdade a estruturação foi de uma colcha de retalhos, que os retalhos estavam todos soltos dentro da empresa, né? E nessa tendência nova, e não na tendência, uma pressão nova, né? Que vem da sociedade, né? Para as empresas e os negócios se tornarem mais, digamos assim, mais alinhados com os desafios ambientais, né? A gente também está se organizando. Mas mais do que tudo, eu diria que é a maneira que a gente tem de se adequar a uma realidade inexorável que deve acontecer, né? E ela só não acontecerá, né, se a gente efetivamente atuar, né? Então, acho que é um propósito bacana, né, ver as empresas, não só a nossa, tem diversas empresas que estão se reorganizando, mas é uma sementinha aí, uma semeadura que tem que ser feita. Da minha vida pessoal, eu comecei a voar muito cedo, né, como piloto, aos 14 anos eu fui, até eu tenho o título do piloto mais novo do Brasil, até hoje eu fui o primeiro piloto solo com 14 anos oficial, né, porque hoje tem menino de 12, enfim, pessoal mais novo que já voa, mas na época a gente podia ser piloto de planador, ter a carteira de planador aos 16 anos e o curso sendo homologado, ele poderia começar antes. Então, eu entrei numa janela onde que não era 18 anos a maioridade legal, que é hoje, né, e eu podia iniciar o curso meio cedo. Então, oficialmente, nos registros da ANAC, né, digamos assim, hoje, do antigo DAC, eu sou o piloto mais novo do Brasil, né, que comecei com 14 anos e meio, fiz meu primeiro voo solo, né, que era paixão de clube de final de semana, lá, planador, como a gente velejava, enfim, né, isso ficou no meu dia a dia, né, e profissionalmente, eu avancei numa carreira que
porque eu desejava trabalhar com computadores, eu queria ser analista de sistemas. Então, a minha formação universitária, a primeira que eu fiz é análise de sistemas, né? Na época que era uma misturada de administração de empresa com informática, né? Isso 30 e quase 40 anos atrás, né? 30 e poucos anos atrás, né? Eu tive essa formação, que por um lado até me ajudou nas bases das funções administrativas que eu exerci e também dos trabalhos que hoje a gente está exercendo, porque isso a gente constrói uma base, né? Mas fui trabalhar com 18 anos, 19 anos já estava trabalhando então na Varig, né, como piloto, né? Depois da Varig eu transitei dentro do Grupo Econômico para Rio Sul, era uma empresa regional, ambas não existem mais, né? Mas enfim, só fica o saudosismo dos bons amigos, dos bons tempos, né? Era outro tempo e hoje a gente está na Gol aqui como terceiro ambiente. E em todas essas 3 empresas eu acabei não só voando, como trabalhando na área administrativa, enfim, principalmente na área operacional. Isso é muito, muito operacional, muito voltado à técnica do voo. E quando eu vim para a Gol aqui, depois 4 anos que eu estava na empresa, me surgiu a oportunidade, fui convidado para liberar o Centro de Controle de Operações da Gol, que é onde a gente controla todos os voos, todas as tripulações, as operações de aeroportos, ou seja, a pontualidade e uma grande parte disso é o planejamento dos voos e o combustível que vai no voo. A nossa maior conta de custo ainda é hoje o combustível numa empresa aérea, né? E na época não deixava de ser. E como sendo a maior conta na pressão do mundo corporativo, metodologias de ganho de eficiência eram obrigatórias a gente ter. Então a gente tinha que medir, mensurar, avaliar e aplicar soluções em cima. Então nós tínhamos, na minha época, a gente chegou a ter 20 iniciativas de gestão de combustível, de ganhos de eficiência de combustível, né, que elas todas também se traduzem, cada ganho de combustível, em ganho de emissões, a gente emite menos, né, e aí, isso em 2010, fazem 11 anos, a gente começou a fazer uma associação de emissões com consumo, né, mas ainda muito pueril, muito simples, a gente resolveu reportar no protocolo GHG Brasil, né, no Registro Público de Emissões, e começou a se organizar para fazer os reportes, né, e mais para frente a gente começou a se organizar em 2012, sabendo de combustível, emissão era grande, fizemos o primeiro voo biocombustível da Gol, né, foi em 2012, durante a Rio+20, a gente fez esse voo, né, e aí até a Copa de 2014, quando nós fizemos 365 voos, né, digamos assim, com bioquerosene, eu também fui o líder dessas operações aqui, a gente montou o projeto, importação, tecnologia, tudo que tinha que fazer. Por que isso? Porque a gente fez essas campanhas, porque a gente começou a entender que a saída para a descarbonização do setor aéreo ou da nossa empresa passa também pelo bioquerosene, pelos combustíveis sustentáveis de aviação. Até vou te pedir, Gonça, que libere a compartilhamento de tela aqui, que eu não comecei ainda, porque ele me negou aqui, né? Não sei se eu fui muito mal comportado aqui, mas enfim. Fui eu. Bom, Pedro, impressionante sua trajetória. Eu ainda não tinha ouvido você falar desse jeito e agora eu entendi como é que você entrou, né, na liderança aí desse movimento. Quer dizer, você entrou no Rio+20 já nessa iniciativa. Sim. Não, a gente foi lá, nós fizemos a apresentação, fizemos o primeiro voo, nós levamos o chairman da ICAO no nosso voo, a gente montou, junto com o esforço, um voo que saiu de Montreal, 4 empresas aéreas diferentes, 4 aviões diferentes, que levaram o chairman em 4 etapas até o Rio de Janeiro. Então, a gente botou ele a bordo no avião. Até foi uma operação de guerra, o cara pousou em Guarulhos. Pô, o cara é o CEO, né, o chairman da ICAO, o cara é nível de chefe de Estado, ele tem, né? Cara, o cara pousou em Guarulhos e tinha compromisso, Guarulhos às 8h30 da manhã, e queria participar do voo, só contando o lado pitoresco aqui, né, do negócio. Ele pousou às 8h30 em Guarulhos, vindo de 3 etapas de voo, né, e aí ele tinha que ter um compromisso meio-dia e meia no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que era, durante a Rio+20, era o Aviation Day. Ele chegava no Aviation Day, onde é que foi discutida a temática de mudança climática para a aviação, né. Cara, nós tivemos que arranjar chuveiro para o cara tomar banho em Guarulhos. Nós botamos um helicóptero à disposição dele para levar ele de Guarulhos para Congonhas, pousou no nosso hangar privado em Congonhas, o cara de helicóptero, o chairman da ICAO. Aí botamos ele dentro do nosso voo e ele chegou num Boeing 737 a bordo lá, chegou pontualmente no horário dele. Assim. Nós fizemos uma operação, assim, parecia uma operação de guerra, estava transportando o Bill Clinton, sei lá, na época, né? Então, são as coisas pitorescas que a gente tem que fazer esse esforço, porque quando a gente quer chamar atenção também, né?
não adianta a gente construir o conhecimento ou construir as oportunidades se a gente não falar dessas oportunidades e dar a positiva publicidade, né? Então, só contando assim, né? E isso, todos esses pequenos capítulos aí do bioquerosene no Brasil, um dia pode até virar um livro de contos, né? Um anedotário ali, mas a gente fez misérias para conseguir chegar com o pessoal ali, né? Lá no Aviation Day no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, contei aqui, o meu envolvimento vem pela corporação, eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso na minha vida, né? Acabei envolvendo com os projetos e agora Pedro, desculpe, sua imagem sumiu. Será que você, sem querer, aí apertou? Sem querer, eu apertei. Espera aí que ao menos o vídeo paralisou aqui. Vamos ver o que aconteceu. Voltou? Aqui está ótimo. Seu vídeo e a apresentação também. Está tudo perfeito. Legal. Tá bom. Então, assim, só terminando esse preâmbulo aqui, esse bate-papo, né? Eu nunca me imaginei, em 2010, estar sentado aqui conversando com o meu mestre Gonçalo sobre descarbonização da indústria da aviação, né? Mas é um caminho que se tornou real e, vou ser sincero, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando junto com todas as pessoas engajadas aqui que estão trabalhando para que a gente se torne isso uma realidade, não só na aviação, nos outros setores, mas no meu caso é a aviação, que é o que eu posso falar para vocês. Né? Então vamos lá, pessoal. Eu conversei com o Gonçalo, né? A minha apresentação vai ser um olhar muito mais da empresa, os desafios da empresa para a gente resolver isso, o que a gente está fazendo hoje. Acho que serve até como um orientador, não, mas como um horizonte para os meus colegas alunos, né, da bioenergia e quem for assistir esse vídeo, para entender como é que a gente conecta o que a gente pensa e desenvolve em teoria e como a gente leva isso para uma realidade, pode chegar numa realidade de operação ali, né? Só fazendo mostrando na empresa, né, desde 2006, a gente começa a ter um tangente com emissão de CO2, né? Esse aqui é a trajetória do ESG na Gol, não vou entrar em detalhes, o que está em negrito aqui são as ações que a gente começa em 2006, 2007 a mexer com o meio ambiente. Então, a gente começa um projeto de coleta seletiva mais forte na empresa, a gente chegou a se associar ao projeto SOS Mata Atlântica, plantamos 30 mil mudas no Vale do Paraíba, né? Nem com visão de crédito de carbono na época, era muito mais de recuperação de mananciais, enfim, suporte aos agricultores que assim necessitavam fazer a recuperação, né? Em 2010, a gente começa a reportar o protocolo GHG, os inventários de emissões de gases de efeito estufa. Ali sim a gente começa a conhecer, a empresa começa a se conhecer, onde é que vem a minha emissão, o que eu posso mexer, o que eu posso controlar e ganhar eficiência, né? Então, o GHG, eu digo que é uma ferramenta não para a indústria da aviação, para todas as indústrias que se propuserem a inventariar suas emissões, é um ótimo ponto de início para a gente começar a pensar em emissões. Então, se colegas aqui trabalham em outras corporações que não fazem inventários de emissões, minha sugestão é que busquem a Fundação Getúlio Vargas, o GHG Protocolo Brasil, né, e comecem por ali, porque vão ter um puta de um apoio, assim, excelente, tá? E aí, daí que a gente começa a conhecer nossas emissões. Em 2012, fazemos o nosso primeiro voo com o SAF, né? Vai até a Copa do Mundo, com mais de 360 operações. A gente começa a certificação ambiental agora em 2018, 2019, começa a implantar um sistema de gestão ambiental dentro da empresa, que hoje está se preparando para uma certificação completa, e em 2021 a gente tem um comitê de ESG completo, englobando transversalmente a área ambiental, né? E a gente trabalhando com projetos de neutralização de carbono aqui, através de créditos, né? Mais para frente, tá? Indo diretamente para a nossa linha ambiental aqui, né? Digamos assim, o E, que é do environmental, meio ambiente, né? O que eu gostaria de começar que eu faço até essa apresentação, Fabião, a gente usa até dentro de casa e fora de casa, né? Tá rolando uma reunião aqui sobre ESG. Opa, vazou um áudio, mas voltou aqui. Então, assim, uma das coisas que eu não preciso falar para esse grupo, né, a pergunta é: a mudança climática é uma realidade, né? Então, a gente ainda tem uma pequena parcela da sociedade, eu acredito, que ainda é cética quanto a isso, não acredita, assim, por N razões que não vale a pena discutir, né? Mas eu diria que a grande parte da sociedade acredita que a mudança climática é real e a mudança climática ocorre por interferência humana. O ciclo de aquecimento e resfriamento, ele é natural, né, do nosso planeta, né? Mas a velocidade com que ele está
ocorrendo hoje, ele tem interferência humana, e isso é algo que a gente, se tem interferência humana, nós como humanos podemos diminuir ou modificar essa interferência. Como é que a gente sabe isso? Putz, na nossa indústria, 71% do querosene, da massa de querosene que a gente emite, ele vira CO2, né? Que é aquele tabelinha ali de cima, que às vezes é ruim de ver, né? 28% vira água do querosene, e depois tem mais um 0,1%, 0,2% que vira um monte de porcaria que vai para o ar ali, né? Mas assim, se a gente olhar a nossa emissão, né, o nosso impacto, e aí é a visão que a gente tem que ter de aspecto e impacto ambiental. A nossa empresa, o nosso segmento, quais são os aspectos ambientais? Um aspecto ambiental, eu uso o querosene, que ele gera emissão de gás de efeito estufa, de CO2, de água, não sei o que, para vapor da água e outras coisas. Qual é o impacto desse meu aspecto, né? Impacto é mudança climática. E aí, o que a gente tem já mapeado é que a nossa indústria como um todo, né, emite 2% dos gases de efeito estufa do mundo, falando somente de gases de efeito estufa, e quando a gente vai para aquecimento global, o contrails, né, que é aquelas rastros dos aviões em alta altitude, né, junto com a camada de ozônio, podem gerar um impacto equivalente de 2% a mais. Então, poderia chegar de 4% a 5% o impacto, né? São estudos recentes, mas o que é mensurado em termos de CO2, que a gente fala com o SAF, é os 2% do gás de efeito estufa. Então, assim, é volumoso, claro, tem indústrias que investem muito mais, né, emitem muito mais, perdão, mas a nossa indústria, ela tem uns 2% e tem um grande desafio, que é a dificuldade de a gente neutralizar. E aí, se a gente olhar em mudança climática, o que acontece desde a Rio 92, né, ainda quando começaram as primeiras discussões sobre ações globais para mitigação de mudança climática, o protocolo de Kyoto vem depois, né, que não deu muito certo, né, o mercado de carbono, né, aí vem a Rio+20, né, que em 2012, né, onde a gente fez o primeiro voo, as ações e a coordenação das ações de mitigação de mudança climática, elas começam a ficar bem estruturadas, e agora uma realidade que a gente tem que brigar contra isso, e aí vem a COP21, o Acordo de Paris, onde se NDC dele, cada país entregou voluntariamente, né, e a ICAO e a IMO, né, a Associação Internacional, a Entidade Internacional de Aviação Civil e a de Marítima Internacional, elas ficaram cuidando dessa parte do globo que não é território nacional, que são o território coletivo, né? Imaginando que o mundo é um condomínio, cada país é um apartamento, tem o corredor, a garagem, a área coletiva, e essa área coletiva é céu e mar, e o céu cuida ICAO e o mar cuida IMO. A ICAO ficou com uma meta de resolver, de cumprir a solução, né? E aí ela conseguiu chegar ao CORSIA, que é um acordo que, dentre outras coisas, ele prevê o crescimento neutro das emissões da indústria na aviação internacional a partir de 2020. Isso é um baita de um desafio. Hoje a gente não tem ferramenta tecnológica eficiente para reduzir o nosso crescimento, se a gente manter as taxas de crescimento naturais, né? Então, acabou sendo um sistema que também ele ofereceria a utilização de créditos de neutralização de offset, né? Então, esse é um cenário que a gente tem hoje real, não temos nenhuma lei no Brasil que nos obrigue a reduzir ou consumir SAF, mas o nosso entendimento que isso é uma obrigação de nós, como sociedade, como indivíduos que controlam, que trabalham numa empresa, os nossos sócios ou os grandes stakeholders associados, os owners, né, da empresa, eu digo que já teve uma bela evolução no entendimento dos impactos ambientais e o que a gente pode fazer sem perder a sustentabilidade econômica, né? Então, a gente tem um sinal verde para trabalhar essas frentes dentro da empresa, né? E aí, dois itens internos nossos, que são conceitos que justificam o que a gente está fazendo, né? A Gol vê como a substituição da energia fóssil como solução definitiva para nossas emissões. Porém, né, a neutralização, utilizar crédito de carbono, ela é necessária, desejável para essa transição energética, porque a velocidade que a gente tem que atingir as metas de baixo carbono, né, ou de descarbonização da economia, elas são mais agressivas do que a nossa capacidade tecnológica
de cumprir essas metas. Então, nós vamos ficar sempre atrasados. E a maneira de a gente, ao menos, alinhar na curva de descarbonização é utilizando crédito de carbono. Então, assim, ele é bem-vindo, o crédito de carbono, mas ele é um item de transição, porque o que realmente resolve o problema é não emitir, não é emitir e pedir para alguém resolver a nossa emissão, né? E aí, falando de combustível sustentável de aviação, né? A Gol tem trabalhado, investido em projetos, né, como a Zona da Mata em Minas Gerais, são projetos, né, da cadeia produtiva do bioquerosene, que a gente usa comumente o nome no Brasil, mas o do SAF, né, desde 2011, em projetos que pode estar associados à produção, ou seja, no caso de Minas Gerais, é um projeto de reflorestamento, né, de áreas degradadas, enfim, APPs e reservas legais, né, e onde esses projetos que gerarão créditos de carbono, porque tem fixação de CO2, eles também vão gerar frutos que vão poder produzir bioquerosene e outros coprodutos, né? Então, Pedro, esse conceito... Oi, diga. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. No caso do Corsia, né? Ele só vale para voos internacionais ou países estão utilizando essas regras, né, de redução nas suas políticas internas? Que você falou, o Brasil, a gente não tem nenhuma lei hoje em dia. Quer dizer, o que a Gol está fazendo é praticamente por compreensão própria, por consciência do problema, né? E em outros países, como é que é isso? Olha, o Corsia, até o meu conhecimento, que eu também não pode ter outros detalhes, o Corsia, ele é só aplicado às regras internacionalmente, tá? Elas não são, nenhum país traz para dentro de si o mesmo regramento, os mesmos desafios de neutralização, tá? Hoje, o Fit for 55 da Europa, né, ele aponta, né, um regramento para toda a cadeia produtiva muito mais robusto do que o próprio Corsia sugere, né, para a aviação, né? Então, assim, o que a gente tem? Tem políticas distintas desenvolvidas por nações ou por regiões, por grupos de nações, né, o quais elas, posso dizer que hoje, o Fit for 55, se confirmando como proposto, né, pela comunidade europeia, ele é extremamente mais agressivo do que o Corsia, né? Então, assim, o Corsia hoje, de pronto, eu digo que ele tem engajamento internacional, né, e nenhum país trouxe para dentro de si, né? Agora, iniciativas regionais de descarbonização das economias, incluindo a aviação, com regras fortes, elas já estão presentes, né? E o exemplo que eu dei, eu acho que seria um bom exemplo disto, né? Seguindo o barco aqui, então, e aí dentro da empresa, né, se faz, vamos neutralizar carbono, não vamos, assim, aí um ponto que não foi ponto de virada, nada, mas que chamou a atenção da gente, em 2019, a pesquisa do Big Data, foi feita uma pesquisa pelo Big Data, encomendada pela IDESAN, BV-Rio e Biofílica, foi divulgada em março de 2019, que era a opinião dos consumidores sobre o papel da aviação civil internacional para combate a mudanças climáticas. E ali tem um drive, né, essa pesquisa, que ela tem um valor estatístico perfeito, nada, mas, claro, ela foi encomendada com uma visão dessas entidades, IDESAN, BV-Rio, Biofílica, eles queriam vender o estoque de créditos de carbono, os Red Plus, que eles têm na Amazônia. Tem muito estoque e ainda o mercado está devagar, então o preço está baixo, eles querem vender o estoque, né? Mas eles fizeram perguntas que nos chamaram muita atenção, ou seja, o povo brasileiro, ele tem uma clareza, ou menos, o perfil das pessoas que é um extrato social diferente, né, que operam, que voam com voos internacionais, né, e a gente tem um problema de segmentação, não é a todas as classes que voam em voos internacionais, a gente está pegando um extrato social mais alto, mas esse extrato social que voa, faz os voos internacionais, se utiliza do serviço, ele tem uma sensibilidade muito maior do que a esperada para o problema das emissões, para o entendimento que o impacto ambiental deve ser medido, deve ser adotadas soluções quanto a isso, né? Não quer dizer que a sensibilidade desse público que voa nesse mercado, eles enfiem a mão no bolso para pagar pela solução, né? Mas isso já é um ponto de partida muito interessante. Então, a gente entendeu, né, a partir dessa pesquisa que está aqui, na verdade, ali depois eu vou mandar o PDF para vocês, esse azul tem um link para pesquisa oficial, então vocês clicam e pode baixar essa pesquisa que está disponível a público, o resumo executivo. Mas ela é interessante, chamou a atenção, e ali a gente começou a pensar como a gente iria fazer
modifica a nossa estruturação até dessa transição, né? Enquanto a gente não tem o SAF, né, não tem a solução definitiva, como é que a gente pode fazer a solução transitória, né? E aí eu quero fazer, talvez eu esteja sendo repetitivo para a audiência aqui, mas eu gostaria de fazer um recap rapidamente, né, de como a gente pode reduzir as emissões, né? E é bom fazer esse recap porque a Gol, nós como empresa, a gente admitiu, nós temos um compromisso público de ser carbono neutro, o balanço líquido neutro, zero de carbono em 2050. Mesmo que a gente emita, a gente vai ir no mercado e vai comprar e vai compensar para o balanço zero em 2050. Como é que a gente chega lá? Para a nossa indústria de aviação. Talvez todos já tenham ouvido isso, mas é legal deixar registrado, né? A gente pode dividir em 5 pilares, né? 5 caminhos para a gente que vão ser utilizados em paralelo. Melhorias na operação, isso compete à empresa. O que é melhoria de operação? Ter os pilotos, as equipes treinadas em termos de otimizar a operação do avião, fazer decolagens com a potência correta dos motores, que gastem o combustível e gerem energia necessária, utilizando a melhor comprimento de pista, a gente pode fazer descidas mais constantes, a gente planejar partida dos motores, por exemplo, antigamente, há 5 anos atrás, na Gol, tu estava em Guarulhos, lá, 30 minutos para decolar, a gente tinha uma fila de decolagem lá na outra cabeceira, ficava 30 minutos no táxi. Tu dava partida nos 2 motores e ia com os 2 motores virando, e não precisava disso. Tu pode sair com o motor. Hoje a gente dá partida em um motor, fica 27 minutos com ele desligado e 3 minutos antes da decolagem liga o segundo motor e decola com o avião. Problema de segurança nenhum. Tu tá sobrando, tá jogando dinheiro fora, energia fora com o motor em marcha lenta, desnecessariamente. E, na verdade, são coisas que a gente fala que são óbvias, né? Mas são culturais. A gente tem que mudar uma cultura de uma empresa para trazer isso. Então, essa visão de ganhos de eficiência que se revertem em ganhos financeiros, eles também são ganhos ambientais. E aí é fácil, né? É fácil não, da materialidade de a gente implementar. Então, a melhoria de operação é uma questão de cultura organizacional da empresa e de empenho, né, da empresa em fazer essa transformação. Claro, tem investimento, tem treinamento, tem N coisas, né, para acontecer, mas isso depende da gente. Quando a gente fala em melhorias de infraestrutura, a gente pode dividir em ar e terra, né? O que é no ar? A infraestrutura aérea, né? Espaço aéreo. É como o espaço aéreo não tem nenhuma rodovia cravada que a gente tem que andar em cima, mas ele tem linhas imaginárias que são aerovias ou são as rotas que os aviões voam, que elas, imaginando lá quando os irmãos Wright, né, decolaram, fizeram o primeiro voo nos Estados Unidos, né, porque fazer a volta não seria. Mas quando o cara da B, ele decolava de A, direcionava em B e ia até B, é uma reta perfeita. Aí quando tiveram 2 aviões voando, ele, opa, eu vou ter que desviar do outro que está vindo, né? E aí as rotas deixaram de ser linhas perfeitas, elas começaram a aumentar. Quanto mais avião tu bota no céu, mais rotas não diretas tu tem que ter justamente para tu ter um fluxo, ter uma fluidez no espaço aéreo. Então, o desenho do espaço aéreo, ele representa uma diferença brutal em consumo de combustível. Vou dizer assim, no Brasil, eu não sei os dados perfeitamente hoje, mas se tu pegasse todas as rotas de aviões diretas, seriam uma quilometragem acumulada. As rotas realmente voadas, elas geram um aumento de 8 a 9% nas distâncias voadas. Então, a gente voa 8 ou 9% a mais do que uma rota direta, em média, no Brasil. Estados Unidos voam um pouquinho menos, tem alguns países que voam mais, enfim, não é um mérito de desenho, mas o fato é que há um grande esforço, né, que esse descolamento entre o ideal e o real seja o menor possível. É possível a gente ter zero? Não, não é possível, porque sempre vai ter tráfego aéreo, alguém vai ter que desviar de alguém. Mas trazer esse valor o mais próximo do ideal é o despacho. E assim, tem países que chegam a 5%, 6%, que nos parece que é um ganho considerável. Tu ganhar 2% num voo de emissão, de consumo e emissão, já é uma baita de uma redução, né? Quando a gente está brigando por 0, alguma coisa em outra coisa. Então, infraestrutura no ar é isso, infraestrutura no solo. Aeroportos que tu não fique esperando para o gate, tu está parado embarcando, desembarcando os passageiros, mas tu pode te servir de energia elétrica vindo do grid. No Brasil, a gente tem um grid elétrico 85% renovável, 80% renovável. Em vez de eu ter um gerador a diesel, queimando diesel, gerando energia para o avião, eu conecto numa tomada elétrica o avião. Então, a infraestrutura aeroportuária, pistas de táxi, congestionamento de aeroporto, tudo isso também melhoria. São melhorias capazes de reduzir as emissões. A gente controla isso? Não controla.
Então, o concessionário de aeroporto é o concessionário de aeroporto. Eu sou um cliente do concessionário de aeroporto, sou cliente do espaço aéreo. Mas o que a gente faz? Existem diversos grupos de discussão, né, reuniões, acompanhamento, que essas melhorias estão sempre discutidas e a empresa aérea, o que ela faz? Ela participa e entra com os dados, entra com os resultados dela. E no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil a gente não pode falar mal. A gente tem essa estruturação, temos acertos, temos erros, né? Mas existe uma constante visão de como a gente pode ganhar em termos de infraestrutura. Melhoria tecnológica, basicamente é a máquina que a gente tem, né? Então, assim, um avião mais eficiente, mais econômico, com mais fluido, é o que a gente pode ter, né, nesse momento. Agora eu vou falar para vocês, a Gol não consegue desenvolver um avião, ela não faz o avião dela. O que a gente acaba fazendo? A gente compra no mercado. Então, a melhoria tecnológica está muito mais a cargo do fabricante do que a empresa. A empresa, ela tem que optar pela máquina que ela vai, e vamos dizer assim, nós temos hoje um MAX, né, que é o avião da nossa frota, está em incorporação, a gente está fazendo uma renovação completa de frota da série NG para a série MAX, quer dizer, completa não, mas a gente vai ficar com 70%, 80% da nossa frota nos próximos 10 anos só de MAX, e é um avião que representa 15% de economia, em média, à frota anterior NG que a gente tem. Então, tu reduzir as emissões 15% por tecnologia é um baita do impacto. A Gol está fazendo isso sozinha? Não, todas as empresas do mundo estão mudando, até porque é um novo patamar tecnológico que estão vindo. Mas o importante é que a gente olha, assim, uma renovação de frota, grosseiramente numa empresa aérea, leva de 10 a 15 anos. Vamos dizer que na Gol levaria 15 anos. A gente melhora 15%, a gente ganha, em média, numa renovação constante, 1% ao ano de ganho de eficiência. Então, isso junto, todo esse melhoria de operações, infraestrutura e tecnologia, e a melhoria tecnológica a Gol não controla, mas ela controla comprar a frota ou optar pela renovação ou não. E até não optar pode ser um desafio em termos de a gente ficar desatualizado tecnologicamente ou de custo até em relação aos nossos competidores, porque a gente vai ter um custo de combustível 15% mais alto do que o outro, né? Então, não tem a ver. Só que esses 3 primeiros itens que eu falei aqui, acho que eu estou me delongando muito, mas eu acho legal a gente travar essa visão. Eles, nas taxas de crescimento médios anuais da indústria global de aviação, eles sequer neutralizam o crescimento hoje. Tá? Então, vai continuar crescendo devagarinho. Então, assim, se a gente fizer tudo isso muito bem feito, né, hoje, né, aos dados de hoje, a gente consegue neutralizar. Bom, e para reduzir as emissões, o que tem que fazer? Aí tem duas saídas. É trocar a energia fóssil por energia renovável, que é o querosene de aviação de origem fóssil, trocar pelo SAF, né? Então, o carbono que compõe a mesma molécula, né? Sabendo que o querosene é o conceito de drop-in, né? O mesmo avião que abastece do fóssil, ele abastece do renovável, algumas limitações de mistura, enfim, que são itens menores na discussão, mas o conceito é que a mesma estrutura carbônica, o mesmo tipo de querosene, de energia, né, que é carregada ali em forma de querosene, em forma líquida no avião, ela é renovável ou fóssil, e a gente usa. Se a gente trocar a origem desse carbono, a gente consegue reduzir. E aí que vem a grande responsabilidade do SAF. E se tudo isso, se a gente juntar as 3 primeiras, que o SAF não der certo para reduzir as emissões, ou reduzir o menos do que a gente esperava, a gente vai no mercado e pode comprar crédito de carbono para varrer o resto da sujeira que a gente deixa, né, para baixo do tapete ou para tocar para o vizinho. Que daí a gente pede lá para o vizinho nos vender crédito de carbono, a gente dá dinheiro para ele mas a gente não resolveu o nosso problema, a gente está só neutralizando, mas não está resolvendo o problema, né? E aí, eu acho que esse material é bem novo, foi produzido pela IATA e pela ACI, que é a Associação Internacional dos Aeroportos, em conjunto com a Boeing e Airbus, ou seja, mais de 80 engenheiros, cientistas, vamos chamar assim, trabalharam no desenvolvimento. Esse é o material público hoje da WAY 2050, né, que é o da TAG, né. Ele faz 3 cenários de desenvolvimento da indústria, né. O cenário 1, que as melhorias tecnológicas e de operações previstas para hoje, elas sejam incentivadas, mas normal. Seria o andamento normal da carruagem, tá? Com um foco mais em tecnologia e operações, né? E mostra que a contribuição da redução das emissões, né? Elas seriam por tecnologia 27%, ela poderia, para chegar em 2050, toda a redução para a gente chegar em 2050, 27% viria de tecnologia, 12% de operação e 61% dessa redução viria do combustível sustentável de aviação, do SAF, do bioquerosene. Num cenário 2, onde a premissa é
políticas públicas agressivas para a produção de SAF no mundo, né? E aí, não se priorizando tecnologia e operações, o SAF atingiria uma importância de 75% na redução das emissões. Ou seja, 3/4 da redução das emissões da indústria até 2050 viriam do combustível sustentável de aviação. E aí, um cenário 3, que uma perspectiva agressiva tecnológica e as tecnologias aspiracionais que tem aí no mercado, hidrogênio, eletrificação, utilizar célula combustível em avião, enfim, tem N oportunidades que estão por aí, mas são aspiracionais hoje. Se tudo isso fosse muito forte nos melhores cenários que a gente prevê, mesmo assim, o SAF seria responsável por metade da redução. Então, eu queria reforçar com isso que o querosene, o bioquerosene, o SAF, ele tem uma importância enorme na descarbonização da indústria. A gente não faz descarbonização da nossa indústria se a gente não tiver bioquerosene. Porque vai vir um avião elétrico. Não é. E não sou eu que estou dizendo. 80 cientistas financiados pela IATA, a ICI, Boeing, Airbus, enfim, Embraer, todo mundo chegaram nesse consenso desse estudo aí que mostra esses cenários. Cenário não é realidade, mas o que os dados de hoje mostram para a gente é que nós vamos ir nessa direção. E aí, quando a gente... Claro. Perdão, você pode voltar esse slide? Volto. Só para não... de novo, esse aí é o cenário de 2050, e qual seria a redução das emissões em 2050? É esse 62,5% de redução? Não, em 2050, redução zero para a indústria da aviação. Zero. Zero. A contribuição de tecnologia de operações para a gente chegar nessa redução zero em 2050 para cada cenário, né? Pedro, desculpe, é emissão zero mesmo, não é mais com compensação de crédito, nada. É realmente... Zero. Para a gente resolver o problema das emissões da indústria. Esse mas são cenários, né? A gente tem uma credibilidade difícil de atingir isso, mas hoje são os desenhos que a gente pode fazer, tá? Quando a gente vai olhar, aí faz uma linha do tempo de 2020 a 2050 e divide os segmentos, né? Commuter, né? Voos de ligações, voos regionais, voos tiro curto, né? Short haul, medium haul e long haul. E aí eu vou te dizer assim, uma empresa como a Gol ou como a Latam, que opera uma frota Gol de 737, a Gol, a Latam, eu posso falar assim, na doméstica deles operam basicamente com o Airbus, ela é a quarta linha, medium haul, né? 100 a 250 assentos, voos de 60 a 150 minutos, né? O que eles representam ali, né? Então, quando a Gol, como empresa, a gente olha essa tabela, a gente não precisa olhar o resto. O que eu tenho de oportunidade, o que vai ter de consistente para eu reduzir as minhas emissões até 2050? Combustível sustentável de aviação, sustentável de aviação, sustentável de aviação. Em 2050, potencialmente, alguma coisa de hidrogênio vai me ajudar essas emissões. Só que em 2050 eu tenho que chegar com zero lá. Né? Então, assim, mudança de base tecnológica, o que tem de coisa nova para vir, assim, avião elétrico para Gol até 2050, por essa projeção, não é uma realidade. Não vamos ter avião elétrico. Nós podemos ter alguma coisa híbrido, nós podemos ir lá para frente, podemos ter alguma coisa de hidrogênio, ou misturado, ou, enfim, com tecnologia, mas é potencialmente. Quando a gente vai para a aviação internacional de longo curso, aquele transoceânico, os aviões de 2 corredores, né, o wide body, né, que é a linha de baixo, não tem nada previsto. Não tem nada previsto. Então, assim, são os especialistas dizendo para a gente que é o seguinte, vai ter avião elétrico? Vai ter. Para o commuter, para o avião de 50 assentos que voa 1 hora. Para o regional, vai ter alguma coisa, uma pouca coisa de hidrogênio, e eu acho que, assim, realmente, 2025 ou em diante, eu acho que 2030, 2035, a gente vai ter avião elétrico voando aí, mas tiro curto, pouco passageiro, por causa a capacidade de acumular energia das baterias, dos acumuladores de energia, vis-a-vis o peso e o tempo de voo, é uma equação que não fecha para o long haul. Então, assim, aí quando a Gol olha isso daqui, o que eu tenho que investir de esforço? Eu tenho que pensar em avião elétrico, anunciar que eu estou comprando veículo elétrico, não sei o quê. Cara, para a Gol isso não serve. Isso é greenwashing. Eu tenho que olhar essa linha, a quarta linha aqui, que está aqui, e tenho que dizer assim, cara, eu tenho que olhar muita força o bioquerosene de aviação, o SAF. É isso que eu tenho que olhar como empresa nesse momento. Não estou dizendo que a indústria como todo, que o sistema de aviação civil não tem que olhar essa tabela, né? E aí, quando a gente olha
os resultados da indústria da aviação como um todo é aquela barrinha azul na direita ali. 73% das emissões de CO2, ou seja, 3/4 das emissões globais daqueles 2%, 1,5%, 2% é a emissão global da nossa indústria, né? 3/4 desses 2%, eles vêm do medium haul e do long haul. Quem é que vai abater as emissões? Vai ser só o combustível sustentável de aviação. Então, assim, isso nos dá uma grande, não uma certeza, mas nos dá um direcionamento que o que a gente tem que gastar energia hoje, não, na nossa indústria, na nossa empresa, e eu estou falando da nossa empresa, cada empresa toma o caminho que quiser. Na nossa empresa a gente tem que olhar bioquerosene, bioquerosene, bioquerosene. É isso que a gente tem que fazer. E aí, por que a gente não tem bioquerosene hoje? Pô, tem tecnologia, tem rota, tem tudo que a gente imagina aí pela disponível, mas é caro. É caro e se a gente botar tudo isso para dentro hoje, não tem, vai quebrar nossa sustentabilidade econômica. Esse é outro dado público agora da IATA, né, que eles fizeram uma estimativa, né, dados médios globais, né, tem premissas que podem ser questionáveis, mas é um ponto de partida. O que eles veem? Hoje, o querosene fóssil, ele custa em torno de 50 centavos de dólar o litro, grosseiramente. Se tu for no mercado internacional fazer uma cotação para SAF, para comprar SAF, tu vai pagar 1,1, a gente até acha que paga um pouquinho mais ainda, 1,2, 1,3 centavos de dólar o litro. Ou seja, 180% a mais ou 230% do preço, né? Vai lá. E aí, vocês olham nesse gráfico que o combustível fóssil, ele começa a subir o valor dele, né? Até 2050 vai subindo, chegando até 80 centavos de dólar. Mas e por que ele sobe? Porque o petróleo vai ficar mais caro? Não. A estimativa é que o petróleo não fique mais caro nas próximas décadas. Inclusive, com a necessidade de descarbonização e o menor consumo de combustíveis terrestres e outra ação de combustível, haja um surplus, haja uma sobra de petróleo. O pico de consumo deve ser em 2032, pelos últimos dados ali, não sei, e depois o consumo de petróleo começa a cair, e aí quando começa a cair, começa a sobrar, o preço cai dele. Mas e por que vai seguir perdendo? Porque o petróleo será, as emissões fósseis, elas serão taxadas por precificação de carbono. Então, ali, quando a gente fala um jet fuel plus CO2 cost, é o preço do combustível fóssil mais o custo das emissões dele, porque os países vão começar a precificar o carbono, a exemplo do Fit for 55. No Brasil, a gente não tem nenhuma lei disso, é difícil a gente dizer quando é que terá alguma precificação de carbono, mas assim, no Brasil a gente já tem o PMR, Market Readiness PMR no Brasil, que é do Banco Mundial financiado e o Ministério da Fazenda cuida do projeto. Nós já estamos indo na fase de discussão e implementação de mercado de carbono, tem algumas recomendações até do atual governo, do Ministério da Fazenda, mas a gente acha que é difícil a implantação. Porém, mercado de carbono tem 2 projetos de lei rodando na Câmara e no Senado quanto a isso. Eu vou dizer sério, é bom, é ruim o mercado de carbono? Não sei. Eu acho que assim, como empresa a gente até se assusta, né, com essas coisas. Agora, nós como indivíduos, a gente tem que dizer assim, cara, se não precificar o carbono, se não no bolso, a mudança não ocorre na velocidade certa. Então, essas políticas vão vir, a exemplo do que está vindo na Europa, que já está se tornando muito mais pesado na Europa e nos Estados Unidos, vis-a-vis, e outros países, vis-a-vis que a gente tem aqui. Nós vamos meio a reboque. Mas se não entrar agora, em 2025, 2027, entra a precificação de carbono no Brasil. E eu acho importantíssimo isso para realmente a gente fazer uma virada de base tecnológica, a gente viabilizar os renováveis. E esse gráfico também ele aponta que o preço do renovável ele vai caindo, né? E eles fizeram uma curva de estimado para o REFA, né? Digamos assim. E por que ele vai caindo? Porque as políticas públicas vão ajudar a suportar a queda de custo, né? Então, a construção de políticas públicas ela é importantíssima, né, para a penetração maior do SAF, fora os ganhos de escala naturais, enfim, ele sai de uma produção a nível de boutique, a nível industrial, de commoditizado, né? Então muda o patamar, e aí deve fazer uma coisa. E aí se estima que em 2037 os custos se cruzem, os custos do fóssil e do renovável se cruzem, e a partir dali, vamos para frente, só renovável. O problema é o seguinte, para a gente chegar em 2037, a gente tem que ter volume. Então, esse bloco entre os 2 gráficos do lado esquerdo ali, é o custo a mais que a indústria tem que pagar nesse período. E esse custo a mais custa caro. A gente fez uma modelagem aqui, né? Quanto é que vai custar a mais, né? Mas o importante é dizer assim, como é que esse custo, não tem almoço de graça, o custo vai vir, né? Como é que a gente
controla esse custo, faz previsibilidade e divide esse impacto com a sociedade, né, de uma maneira geral, né? Então, assim, a gente fez, dentro dessas premissas, a gente fez uma modelagem, e é interna, não é, um economista pode arrancar os cabelos com o que a gente fez, mas a gente fez uma ideia mais ou menos o seguinte: o custo do jet subindo, o custo do jet a 13,60 hoje, o litro, ex-refinaria no Brasil, o custo do renovável a R$ 9,00, né, 2,5 vezes o jet A1, e o jet começa a subir até 2037 se encontrar lá na frente, tá? Aí a gente ganhando, né, escala com blend. Então, 2025 a gente teria 1% de blend, 2027 a gente teria 3% de blend, 2030 uma conta chegou a 7,8% ali no racional, e 2037 a gente teria 32%. Só que os custos vão se aproximando. O maior impacto que a gente teria na nossa planilha de custos de combustível seria, em 2030, 5% a mais de custo do que eu pagaria se eu tivesse com tudo fóssil, né? Que é um impacto que é o resultado da nossa empresa. Normalmente, a gente tem muitos anos que a gente não tem 5% de resultado líquido na empresa, né? Então, é pesado para a empresa. Como é que a gente trabalha isso para resolver? Agora, dizer que assim, o custo inviabiliza a transformação energética da nossa indústria, eu acho que é uma falácia. Tá? Então, a gente tem trabalhado isso internamente e externamente, a gente tem que saber como controlar esse custo, como trazer ele para dentro da nossa operação e, mais do que isso, como a gente pode não gerar distorções mercadológicas, ou seja, eu trago esse custo para dentro, a Gol traz, ela começa começa o processo de descarbonização dela, e desenvolvo a indústria, e aí as outras empresas não fazem isso, né? E aí eu fico com um diferencial competitivo negativo com eles, eu perco o mercado e deixo de crescer, deixo de ser competitivo vis-à-vis o nosso colega. Então a gente acha que a distorção mercadológica é algo que tem que ser pensado de forma a evitá-la durante a construção da política pública. É mandato linear, é mandato de volume, é balanço de massa, não sei. A discussão está posta na mesa, o Combustíveis do Futuro está aí, temos projeto de lei, e a nossa indústria está se preparando para entrar nessa discussão. Mas o que a Gol admite já publicamente, a gente vai consumir SAF, tá certo isso, tá? A gente quer ver como é que isso entra e nos impacta da menor maneira possível e com o melhor resultado possível. É essa a busca. Então, isso aqui é só uma modelagem geral, tá? Interna a nós. Isso a gente fez para o mercado brasileiro, a gente pegou 7 bilhões de litros, né? 7,4 bilhões de litros, que era o volume de jet A1 do mercado brasileiro, né? E a gente é feito interno, só que quando isso aqui foi apresentado no mercado externo, né? Então, esses valores de impacto, 335 milhões de reais até 1,6 bilhões de reais de impacto no custo de combustível global, que está listado ali, é pensando no querosene vendido no Brasil, né? Então, fazendo isso. Eu quis dar essa aqui, tem a planilha maluca que a gente fez aqui, eu não vou entrar no detalhe com vocês, mas como é que a gente fez uma construção de um racional que não é perfeito, ele é imperfeito, mas a gente tem que ter esse cheiro, né? Esse cheiro para onde é que vai, porque a gente tem que ter direções para trabalhar, né? Então a gente já tem isso que eu falei com vocês, a gente já tem sabe que na nossa indústria não vai escapar do SAF, no nosso segmento, a nossa empresa vai precisar do SAF até 2050. Sabemos que tem um custo que ele é danoso para o resultado, mas ele se a gente trabalhá-lo com política pública, a gente pode nos adequar e construir as barreiras de desequilíbrio mercadológico para que elas sejam as mínimas e não existam. Então, esse conjunto de ações a gente tem trazido, né? Então, assim, e aí eu vou fazer isso aqui já é até conhecido, mas eu vou falar para a Gol fechar um contrato de bioquerosene com provedores que a gente já tem alguns, estamos negociando com os outros, ou seja, o combustível tem que ter certificação STM, ANP, ou seja, o combustível tem que estar válido para ser consumido, né? Ele tem que ter um certificado de sustentabilidade. Hoje a gente ainda fala na RSB, porque a RSB tem os standards para fuels, né, já aprovado na ICAO, né, o Eligible Fuels da ICAO, do CORSIA Eligible Fuels, um dos standards é a RSB, nós somos associados, mas assim, o combustível tem que ter uma certificação de sustentabilidade que garanta que ele reduza no mínimo 50% das emissões ou mais, né, em relação ao fóssil, né? E o custo compatível com querosene fóssil é toda a discussão que eu já fiz com vocês aqui de como é que a gente traz esse custo para dentro e suporta isso, né? E assim, o que a gente tem, nossa estratégia, ela ainda é pré-Covid, a gente não atualizou ela, né? Mas a gente quer ter crescimento neutro das emissões das operações internacionais como objetivo estratégico até 2023, 2025. Agora,
nós estamos nem com a internacional está tanto parada, é difícil dizer como é que isso reestrutura. Talvez não precisa nem ter, porque a nossa internacional vai ser menor em 2025 que era no passado. Então, assim, a gente mantém essa meta aqui, tá? A gente trabalha no conceito de cadeias de valor de múltipla biomassa, múltiplos processos para diesel verde, bioquerosene, químicos renováveis, ou seja, não adianta a gente querer construir uma indústria só para bioquerosene, porque tem os outros coprodutos e a gente tem que viabilizar tudo, então a gente tem que ter uma visão muito maior do que a indústria da aviação, tem que trabalhar com transporte terrestre, tem que trabalhar com diesel verde, tem um monte de oportunidade acontecendo, né? Que esses projetos que a gente trabalhe gerem desenvolvimento regional sustentável, inclusão do extrativismo, agricultura familiar e agronegócio, que a gente traga, a gente deixe valor na terra maior do que o custo do querosene, que isso gere uma economia verde, uma economia circular, né? Então a gente está aberto aos acordos de off-takes e às condições, né? E o que a gente tem trabalhado hoje, que eu acho que é o ponto, né, que todos nós aqui, é a busca de um marco regulatório nacional, sem gerar distorções mercadológicas e impactos à sustentabilidade econômica. Como é que a gente traz esse custo para dentro, sem a gente perder ou desequilibrar o mercado e continuar competindo com os nossos parceiras, as empresas, nos quesitos que a gente compete, né? Ar-condicionado, pontualidade, não sei o quê, mas que essa competição, elas não se tragam estruturalmente para dentro, tá? E aí, o que a gente fez? Aí parece um pouco de propaganda, mas assim, isso a gente não conseguiu resolver o problema, né? E tem uma parcela dos nossos clientes que eles são sensíveis a isso. Como é que eu entrego uma experiência para o nosso cliente com uma pegada neutra de carbono, que ele viaje no nosso avião, né? E ele chegue lá no destino e volte, que ele sabe, bom, o meu impacto ambiental eu não me minimizei. Nós, como empresa, hoje somos incapazes de oferecer uma experiência de baixa emissão zero para eles. Nós não temos a tecnologia, não temos a solução, é combustível fóssil e ponto. Essa é a verdade. Mas esse cliente quer, como é que bom, eu posso oferecer para ele o crédito de carbono, né? Uma maneira de ele compensar as emissões e neutralizar o impacto dele, né? Então a gente tem uma metodologia de cálculo de emissões interna, a gente tem metodologias internacionais que são utilizadas nos grandes protocolos, né? Mas a gente desenvolveu uma metodologia de emissões nossa. E assim, um orgulho que a gente fala, né, é que quando a gente calcula para o mesmo voo uma emissão para uma metodologia genérica internacional e calculamos com a nossa metodologia, nós somos 15% mais eficientes. 20% menos emissões a gente faz. Varia da rota, varia na método do encaixe ali, mas o que isso demonstra? Que nós estamos melhor que a média mundial, porque a gente tem uma frota eficiente, que a gente aplica todos aqueles preceitos lá de uma maneira que está dando resultado. Tudo bem que essa metodologia ela foi construída há 10, 15 anos atrás, né? E ela tem que comportar o 707 ali na metodologia em valores médios, né? Mas o fato é que a gente não precisa se servir, a gente desenvolveu a nossa metodologia. Então a gente dá para o nosso cliente, se o Gonçalo pegar uma passagem de avião, comprar de São Paulo para Brasília, eu vou dizer assim, Gonçalo, não sei quantos quilos é, você emitiu 153 quilos de CO2 no teu voo. Porque está calculado, é em cima da nossa realidade aquilo ali. E aí, Gonçalo, eu te ofereço lá pela MOS neutralizar 153 quilos de CO2. E você vai lá e paga. E esse dinheiro não passa direto para a MOS, passa para o projeto lá deles. Então, o que a gente... Mas isso tem que ser importante para o Gonçalo. Né? Pedro, eu já vou aproveitar e te pegar nesse ponto. Por exemplo, hoje, qual o valor desse crédito de carbono? Hoje, o preço face da MOS, se não me engano, porque assim, vamos lá, né? A gente tem atacado e tem varejo, né? O que a MOS faz? Ela pega créditos no atacado, grandes volumes de crédito, criptografa, tokeniza eles, né, fazem blockchain e fraciona eles e dá numa plataforma de acessibilidade, senão o pessoal não tem onde comprar esse crédito. Onde é que tu compra 153 créditos de carbono? Hoje entra na internet e tenta comprar 153, tu não consegue. Então eles têm uma plataforma que vende. Ali o preço está R$70 a tonelada, em torno de $15 mais ou menos a tonelada, tá? A gente no Mercado Livre, no mercado atacado, tu compra mais baixo, mas é a solução que eles têm. O fato é que... Ô, Pedro, vou aproveitar você. Vamos fazer uma conta de padeira aqui. Quanto é que eu teria que pagar, então? Quanto é que eu teria que comprar de crédito, mais ou menos? Deixa eu falar uma conta que eu fiz. Quando lançamos aqui o projeto, eu saí de férias com a minha família agora, fui de Porto Alegre, pousei no Galeão e fui a Fortaleza e voltei, né? Eu, minha esposa e 2 filhas. 4 pessoas, 4 passageiros, essas 4 etapas, 2,14 toneladas de CO2 nós emitimos, me surpreendi, emitiu para mesmo na nossa metodologia, botamos 2 toneladas de CO2 na atmosfera para as nossas férias, né? E eu paguei R$170 de neutralização. Né?
A passagem aérea, eu sou funcionário, eu não pago, né, as tarifas cheias, né, mas a passagem aérea seria em torno de R$ 6.000, mais ou menos, para nós 4, né. Pedro, Então, assim, isso que você está falando é genial, é extremamente pouco divulgado. Mas assim, e aí o que a gente está fazendo agora, né? E aqui que eu falo o crédito de carbono para os clientes, né? Então a gente tem isso, né? Eu tenho uma explicação dos projetos, são projetos Red Plus na Amazônia, tudo, mas a gente quer usar os créditos do nosso projeto em Minas Gerais, no nosso acordo comercial com eles, quando o nosso projeto em Minas começar a gerar crédito de carbono, porque ele é reflorestamento, tiver certificado, a gente vai botar na plataforma, então o nosso cliente vai ajudar neutralizando as emissões dele, financiar os projetos que a gente acredita que tem resultado, tem impacto melhor, né? E assim, o que a gente quer também é que esse crédito, no final do dia, quando o Gonçalo foi lá, pagou os 153 quilos dele até Brasília, recebe o certificado, tem uma coordenada geográfica que tu clique ali, tu possa olhar lá no projeto onde é que está. Ah, mas parece besteira, porque eu entro no Google Earth, mas a gente quer dar materialidade ao resultado, ou seja, a minha ação conservou aquele bloquinho de árvores, aquele quadrante ali dentro. Se tu quiser botar no GPS do teu carro, vai lá, dá um abraço na árvore, tu entendeu? A gente quer dar materialidade numa coisa que é super etérea, né, para frente, né? Eu vou correr um pouquinho, que tá chegando no final aqui, Vamos né? lá. E aí, tu falou exatamente isso que tu comentou, o que é esse slide aqui? É pouco falado. Então, nós estamos numa campanha muito mais de educação, nós estamos investindo em rede social, chamamos a exemplo da Larissa Colombo, que ela é uma influencer ambiental que tem uma penetração muito grande nos millennials, na geração Z, que é quem olha isso, sabe que a gente mais velha, a gente tem dificuldade. Eu me forcei a pagar, né, aquele negócio que... Mas se tu pegar um millennium, geração Z, YZ, ali, essa geração mais nova, esses caras, eles estão preocupados com isso. O problema é que eles não dominam a economia, mas daqui a 1, 2 décadas eles vão dominar a economia e vão saber, se ele não resolver agora, o futuro deles vai ser complicado. Então, a gente tem trabalhado isso aqui e estamos fazendo N campanhas de conscientização das emissões. Isso aqui é propaganda, tá? Mas eu estou dizendo que a gente falar sobre o tema, a gente está na vanguarda e puxar essa discussão, ela é importantíssima, porque senão ela fica só dentro da universidade, ela fica só dentro, e a sociedade não sabe, não ouve essa discussão, e a gente tem que ter essa discussão a público, ela é uma solução, uma discussão necessária para o nosso futuro como sociedade hoje. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso. Então, por isso que eu aproveitei essa apresentação justamente para falar sobre esse tema, porque é importante a gente falar na necessidade de a gente repensar os nossos hábitos ou repensar como é que a gente impacta com as nossas decisões. Gonçalo, quando tu pega, eu tô falando contigo porque eu tô te vendo na câmera, que eu podia pegar o Jaime, a Joana, tô te vendo na câmera aqui do meu lado, tá? Gonçalo, quando tu toma a decisão de ir para a feira, buscar tomate de carro e não ir de bicicleta, tu tomou uma decisão pessoal por atributos, é seguro, não vou ter que carregar sacola, vai ser mais rápido, não sei o quê, né? Mas qual é o ônus da tua decisão? Tu emitiu mais, tu emitiu CO2, tu deu impacto de mais tempo na sinaleira e tu gastou gasolina, tu emitiu mais. E aí, qual é a decisão do Gonçalo, né? De ir de bicicleta ou ir a pé na feira, né, para comprar tomate, né? Pô, eu demorei mais, eu podia ser assaltado, eu tenho um risco. Né? Aí tu começa a balançar essas coisas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia como indivíduos, né? Para a gente conseguir transformar, ter uma visão de transformação, né? Apagar a luz em casa, economizar água. A gente, mas que viagem, tu tá virando um eco-chato, Scorza. Não é isso. Não é ser eco-chato. A gente tem que saber que cada decisão que a gente toma na nossa vida, no nosso cotidiano, ela tem um impacto positivo e negativo. E decisão de voar, a gente tem um impacto negativo, mas tu foi para Brasília, tu foi de São Paulo para Brasília com o nosso voo, porque ele é pontual, porque tem ar-condicionado, porque é confortável, porque é seguro, porque tu não iria de carro, porque tu ia levar 3 dias, né? Tu tomou essa decisão. Esse é o bônus dessa decisão que tu tomou. Qual é o bônus? É pago mais caro e tem impacto ambiental. Bom, como é que eu resolvo esses ônus? O impacto ambiental tu pode resolver. Não, e pode compensar com a gente, pode compensar com quem tu quiser, a gente só está oferecendo uma ferramenta aqui de compensação, né? E aí, só falando aqui, a gente está falando isso para o passageiro no website, né? E hoje a nossa experiência é quebrada. O que a gente quer é que quando você comprar o crédito de carbono lá, data, o trecho, escolhi a tarifa, ok, fechei minha viagem, né? Assim que é o funil, mais ou menos, de compra das empresas aéreas, né? Aí na Gol tu tem uma parte de personalização da experiência. Eu quero levar meu pet, eu quero comprar uma mala a mais, quero comprar o lanche, eu quero neutralizar a minha experiência. One click.
clica ali, neutraliza, custo zero, sai na fatura igual no cartão de crédito, resolvido. Hoje a gente não consegue fazer isso, porque a gente está mudando de ambiente, na Gol, enfim, meados do ano que vem a gente vai estar com isso dentro do nosso sistema. Hoje a gente manda, através daquele link ali, manda você para a MOS, né? Seja pelo e-mail direto quanto às emissões, ou se tu quiser entrar ali, calcular, fizer uma experiência de qualquer voo ali, tu entra ali e calcula, né? Com os índices de emissão da Gol, a emissão real da Gol, vale para a Gol. Se eu quiser compensar de outra empresa com o nosso, compensa, mas talvez possa ter emitido mais ou menos. A gente usa os nossos índices de cálculo. Então, assim, a gente quer olhar isso para o cliente corporativo, eu estou terminando já, para o cliente de cargas, né, entregando, quando tu for mandar o teu pacotinho lá no nosso GoLog, lá de cargas, tu pode optar por mandar esse pacote carbono zero, a gente vai construir todos os canais e todos os segmentos, mas é uma construção. E, por enquanto, a gente está na fase de aprendizado. Nós botamos isso no ar e nós estamos aprendendo a falar. Os clientes B2B vêm nos perguntar, as grandes corporações perguntam, como é que eu faço para participar? Entra no contrato, eu pago antes, pago pré-pago, pago depois. A gente nós estamos aprendendo. E o nosso sentido é realmente a divulgar isso e fazer. E só para encerrar a apresentação, né, eu acho que a última linha, né, reforça muito isso. O objetivo é educar e divulgar a necessidade de mitigação da mudança climática, né? A gente não tem resultado econômico com essa operação de venda de carbono. Então, todo o valor vai para a MOS e a MOS distribui nos projetos. A MOS é uma empresa comercial? É uma empresa comercial, mas é uma plataforma que dá segurança, que dá credibilidade, tem todos os pacotes. No futuro, a gente pode até, a nossa estrutura, a gente vai poder oferecer créditos direto dentro do nosso sistema, é isso que a gente quer fazer. Hoje, a gente está trabalhando com eles e é uma baita uma parceria inegável. Inclusive, a gente lançou o voo, só para encerrar agora, o Fernando de Noronha, nós anunciamos agora no dia 10, né, vai ser a primeira rota carbono neutro do Brasil. Recife, Noronha, Recife, voando pela Gol, o voo é todo neutralizado. Então, você vai lá pegar a D0. Por que a gente fez isso? Porque a gente está falando, nós estamos investindo, porque a gente tem que falar com a sociedade, falar com os influenciadores. Em 1º de setembro, a gente anunciou agora, em 1º de setembro começa a operação. Todos os voos da Gol, de Recife para Noronha e retorno, serão carbono neutro a partir de 1º de setembro. O que a gente vai fazer? A gente vai convidar os clientes a comprarem os outros trechos, né, neutralizarem, mas a gente garante para ele, porque a ilha de Fernando de Noronha, ela tem um projeto que chama Noronha Carbono Zero 2030. 2030 a ilha tem que ser zero carbono. A partir de 2023 é proibido veículos a combustão na ilha já, é lei estadual já. Hoje tem a Renault, tem a companhia de energia, a Renault já tem 22 veículos elétricos rodando dentro da ilha. Então, está se fazendo um laboratório de soluções, né, carbono zero para um ambiente fechado, a ilha é um ambiente fechado, né, e mais importante, as emissões do transporte aéreo no último inventário de emissões da ilha de Fernando de Noronha representam 54% das emissões da ilha. Então, o fato de transportar os turistas, bens e serviços para a ilha gera mais de metade das emissões da ilha. O que a gente está fazendo hoje? A gente tem metade do mercado, grosseiramente, que tem a outra empresa, a Azul, que opera lá na ilha, né? A gente vai reduzir 1/4 das emissões globais da ilha com essa iniciativa. Então, a gente está dando um presente para a ilha de Fernando de Noronha, mas muito mais, a gente está trazendo uma discussão para a sociedade, dizer assim, a gente precisa fazer isso, e lá tem um público ambientalmente mais atento, enfim, a gente acredita que a gente vai ter uma boa saída lá. Gente, eu já fui demais aqui, tá? Passei do horário, né? Pedro... Espero que esse papo com cara de corporativo aqui tenha servido para a gente olhar o horizonte futuro aqui. Pedro, ó, brilhante, como sempre, bicho, brilhante de verdade. Eu acho que eu não sabia que você ia falar disso, senão eu ia te pedir para a gente falar e explorar com mais detalhe, porque essa calculadora que vocês têm, essa possibilidade, é uma quantidade de negócio que pode se conectar, né? Nisso aí, incrível. Olha, eu tenho uma série de perguntas que eu vou ter que te mandar, não vai dar tempo da gente colocar, mas eu ia ficar com uma questão. Por exemplo, hoje, se um empreendedor, um grupo de empresas ou empreendedores disserem que vão fornecer para a Gol, né, combustível de aviação, vocês fazem um off-take, um contrato de longo prazo para essa?
Como é que a gente está trabalhando hoje? A gente começa a fazer um acordo, um NDA, né, para garantir esse sigilo das informações, tá? Tem que estar dentro daquelas 3 premissas, a STM, sustentabilidade, e a gente entender como é que o gap de custo faz, e a gente, num segundo passo, que a gente entender volumes, onde vai comprar, a gente passa por um memorando de entendimento, um MOU, né, Memorandum of Understanding, onde a gente aponta o nosso compromisso dentro de um escopo para um contrato de compra e venda futura, negociação de compra e venda futura. Por que a gente não fecha o contrato de offtake hoje, né? Porque a gente tem algumas incertezas ainda. O combustível do futuro vai vir um marco regulatório, vai ser obrigado, não vai ser. Como é que eu vou fechar um contrato que eu compro direto do cara se eu vou ter uma obrigação legal por fora para fazer? Então, a gente ainda tem algumas incertezas para sair do MOU para o contrato de offtake. Mas hoje a gente já tem 2 MOUs assinados com 2 empresas, né, válidos sobre essa temática. Então, nesse estágio a gente chegou. A gente não avançou para o offtake ainda, porque, assim, primeiro até porque elas não têm a consistência das entregas para chegar no contrato de offtake. Porém, assim, não é só isso, tá? Também a gente entender o ambiente regulatório e legal, se eu vou ter obrigação ou não, e como é que a gente bota as cláusulas. Pô, se eu tiver obrigação, eu posso sair, porque a empresa vai vender no mercado. A gente tem que fazer esse bem bolado, que é uma construção nova que a gente não fez ainda, tá? Mas eu vou te dizer assim, hoje a gente já está no nível 2, dos 3 níveis que a gente vê no relacionamento com o fornecedor, né? A gente já tem 2 empresas no nível 2, que é o MOU, né? E NDA nós temos com 7. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo isso para subir essa régua para cima. Pedro, excelente, a gente ainda tinha muito para conversar aqui. Eu vou ter que te chamar de novo, mas aí no próximo semestre eu vou querer que você e eu vou querer que a gente trate dessa questão da calculadora, que é onde eu enxergo assim imediatamente na veia uma série de oportunidades para a bioenergia, e vou querer também entender como é que a gente poderia colocar os CBIOS, né, em conexão aí com a Gol nessa parte de compensação, que eu acho que aí é brilhante a gente colocar um programa inteiro. Aliás, era uma das perguntas. O pessoal está perguntando aqui se não foi gravado e fica no YouTube, daqui a pouquinho está processado, já está lá. Pedro, foi fantástico. Muito obrigado pelo convite. Olha, eu acho que sempre bom falar contigo e com todo o grupo da Bioenergia. É um prazer sempre. Prazer é nosso. Agora, o que você falou hoje tem que ser ouvido por todo mundo. Tem que ser ouvido por todo mundo e eu acho que todas as empresas, não só de aviação, mas todas elas seguindo esse caminho, eu acho que a gente vai longe. Eu queria reforçar. Eu queria reforçar justamente isso, quer dizer, assim, nós tomamos uma direção, tomamos um rumo, né, que a gente acredita aderente ao nosso propósito, e a gente falar disso, que é o que a gente tem feito muito, ajuda os outros a terem os primeiros direcionamentos, né, para seguirem o mesmo rumo. Porque a mitigação da mudança climática não vai ser resolvida pela Gol, ou pelo Gonçalo, ou pela Microsoft. Todo mundo vai ter que atuar e vai ter que se transformar para isso. Então, a gente tem que falar dessa temática de mudar as nossas opções, de mudar os entendimentos, porque só assim a gente vai fazer acontecer. Se não tiver isso, não vai andar. Nós vamos ficar a reboque da solução. Concordo totalmente. Pedro, eu gravei o chat e vou mandar para você, e aí para você ir respondendo, pode responder até no nosso grupo lá do curso. Fantástico. Pessoal, agradeço muito. Combinado, gente. Excelente. Parabéns, Pedro. Aí, Obrigado, muito excelente, bom. De verdade. E, pessoal, agradecer aí a todos. Ia longe, Pedro. Mas vamos ter outras oportunidades. Pessoal, boa tarde. Sem dúvida. Obrigado. Semana que vem, a Amanda, lá do Rio Grande do Norte, vem falar para a gente também, continuando nessa área aí de biodiesel e combustível de aviação. Pedro, já queria te convidar, se você tiver um tempinho, de participar, que talvez a gente consiga fazer um debate depois para colocar no chão mesmo essas iniciativas. Muito obrigado, amigo. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Abraço a todos. Um abraço a todos, Parabéns, pessoal. Pedro. Um abraço. Fantástico. Obrigado.